Eu nunca contei essa história para ninguém da minha família, nem para meus colegas de trabalho, pelo menos não de verdade, não do jeito que vou contar agora. Porque tem coisas que, quando você fala em voz alta, parecem menores do que realmente são. E tem coisas que, quando você tenta explicar, as pessoas olham para você com aquele olhar que diz: você estava cansado, estava sozinho demais, era só o vento. Mas eu sei o que ouvi. E sei que não estava sozinho. Meu nome é Daniel, tenho 34 anos e trabalho como enfermeiro há quase uma década. Comecei jovem, logo depois de terminar a faculdade, movido por aquele impulso idealista de querer ajudar as pessoas, de fazer diferença. No começo, trabalhei em pronto-socorro, depois em UTI, lugares onde o caos é a norma e o silêncio é um luxo raro. Mas há 5 anos, aceitei uma vaga em um hospital regional, no interior do estado, em um prédio antigo que foi reformado algumas vezes, mas ainda mantém aquela estrutura de décadas atrás. Corredores longos, pé direito alto, janelas grandes que parecem nunca deixar entrar luz suficiente durante o dia. O hospital fica na periferia da cidade, cercado por um terreno amplo com árvores antigas e um estacionamento que, à noite, parece muito maior do que realmente é. É um lugar tranquilo, na maior parte do tempo. Não é um hospital de trauma, não recebe casos graves com frequência. A maioria dos pacientes são idosos, pessoas com doenças crônicas, alguns acidentes leves. Durante o dia, há movimento. Famílias visitando, médicos fazendo suas rondas, auxiliares levando comida, limpeza acontecendo. Mas à noite, tudo muda. Eu sempre preferi o turno da noite. Sei que isso soa estranho para muita gente, mas há algo no silêncio hospitalar noturno que sempre me pareceu honesto. Durante o dia, há uma encenação coletiva de que tudo está sob controle, de que a medicina vence, de que as pessoas vão melhorar. À noite, essa máscara cai. Os pacientes dormem, ou não dormem, e você escuta seus gemidos baixos, suas respirações irregulares. As luzes ficam mais fracas, os corredores se estendem vazios. E você, enfermeiro de plantão, fica com seus pensamentos e com a responsabilidade de cuidar de vidas enquanto o resto do mundo dorme. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 7 da manhã. 9 horas que, dependendo da noite, podiam passar voando ou arrastar como se cada minuto tivesse 65 segundos. Geralmente, eu ficava responsável pelo terceiro andar, que tinha 2 alas. Ala oeste, com 20 leitos, e ala leste, com mais 15. Entre as 2 alas havia um corredor central longo, de uns 50 metros, com portas de vidro nas extremidades. Esse corredor era iluminado por luzes fluorescentes que zumbiam levemente. Um som constante que você aprende a não ouvir mais depois de algumas semanas. Nos primeiros meses trabalhando ali, tudo era rotina pura. Eu fazia as rondas a cada hora e meia, checava sinais vitais, administrava medicamentos, ajudava pacientes a ir ao banheiro, trocava curativos. Entre uma ronda e outra, ficava no posto de enfermagem, uma salinha pequena com um computador velho, uma cadeira desconfortável, uma cafeteira que fazia um café amargo demais e uma janela que dava para o estacionamento vazio. Às vezes eu lia, às vezes navegava pelo celular, às vezes simplesmente olhava para a tela do computador sem ver nada, perdido em pensamentos sobre a vida, sobre escolhas, sobre o que eu estava fazendo ali. Havia outros enfermeiros no prédio, claro. Um no 2º andar, outro no térreo, uma na UTI. Mas raramente nos encontrávamos. Cada um tinha seu território, suas responsabilidades. De vez em quando, cruzávamos no elevador ou trocávamos mensagens rápidas pelo interfone. Mas na maior parte do tempo, eu estava sozinho. E isso nunca me incomodou. Até começar a ouvir os passos. A primeira vez foi em uma terça-feira, por volta das 2 da manhã. Eu estava no posto de enfermagem preenchendo algumas fichas, quando ouvi um som de passos vindo do corredor central. Não eram passos apressados, nem arrastados.
Eram passos normais, ritmados, de alguém caminhando com propósito, mas sem pressa. O tipo de som que você escuta e nem registra conscientemente, porque é tão comum que o cérebro simplesmente ignora. Mas naquele momento, meu cérebro não ignorou, porque eu sabia que não havia ninguém no corredor. Todos os pacientes estavam em seus quartos, dormindo ou descansando. A equipe de limpeza só aparecia depois das 4. Não havia motivo para alguém estar andando por ali. Levantei da cadeira e fui até a porta do posto, que ficava entreaberta. Olhei para o corredor. Vazio. As luzes fluorescentes zumbindo. O chão de linóleo brilhando sob a luz branca e fria. As portas dos quartos fechadas. Tudo em silêncio. Fiquei ali parado por uns 20 segundos, esperando ver alguém aparecer. Um paciente confuso, um médico de plantão, qualquer coisa. Nada. Voltei para a cadeira, atribuí o som a alguma coisa que eu não conseguia identificar. Talvez as tubulações do prédio, que eram antigas e faziam barulhos estranhos às vezes. Talvez o elevador, que rangia e batia quando subia ou descia. Talvez minha imaginação, cansaço acumulado. Não pensei muito nisso, mas os passos voltaram. 2 noites depois, na quinta-feira, eu estava fazendo uma ronda às 3:30 da manhã. Tinha acabado de sair do quarto de uma senhora de 82 anos que sofria de insuficiência cardíaca e respirava com dificuldade mesmo com oxigênio. Estava ajustando a almofada dela, verificando se estava confortável, quando ouvi novamente passos no corredor. Dessa vez, mais próximos. Vinham da ala leste, caminhando na direção da ala oeste. Saí do quarto devagar, fechando a porta com cuidado para não acordar a paciente, e olhei para o corredor. Novamente vazio. Mas dessa vez eu tinha certeza absoluta do que tinha ouvido. Não era um som distante, abafado, ambíguo. Eram passos claros, nítidos, o som de solas de sapato tocando o chão, um passo após o outro, ritmados, constantes. Andei até o meio do corredor, olhando para ambas as direções. Nada. Nenhuma porta aberta, nenhum movimento, nenhum sinal de que alguém tinha passado por ali. Fiquei parado, respirando fundo, tentando racionalizar. Talvez um dos pacientes tivesse saído do quarto e voltado antes de eu chegar. Mas isso não fazia sentido. Os pacientes daquela ala eram todos idosos, com mobilidade limitada, muitos acamados. Nenhum deles conseguiria andar tão rápido ou tão longe sem ajuda. Voltei para o posto de enfermagem, mas não consegui me concentrar em mais nada naquela noite. Fiquei atento, esperando ouvir os passos novamente, e perto das 5 da manhã eles voltaram, dessa vez mais distantes, como se estivessem vindo do final da ala oeste, perto da escada de emergência. Levantei imediatamente e fui até lá, acendendo todas as luzes que encontrava pelo caminho. Nada. A porta da escada estava fechada, como sempre. Nenhum sinal de movimento. Quando meu turno terminou às 7, eu estava exausto, mas não do tipo de cansaço que vem de trabalho físico. Era um cansaço mental, uma sensação de alerta constante, como se meu corpo tivesse ficado tenso por horas, sem eu perceber. No caminho de volta para casa, dirigi no piloto automático, pensando nos passos, tentando encontrar uma explicação lógica. Cheguei em casa, tomei um banho, deitei, mas não consegui dormir direito. Toda vez que estava quase pegando no sono, ouvia o som dos passos na minha mente, nítido e perturbador. Nas noites seguintes, os passos se tornaram uma constante. Não aconteciam toda noite, mas quando aconteciam, seguiam um padrão. Sempre entre 2 e 5 da manhã, sempre no corredor central ou nas proximidades, sempre o mesmo ritmo, a mesma cadência, como se fosse a mesma pessoa caminhando pelo mesmo trajeto. Mas nunca havia ninguém. Comecei a anotar. Sei que parece exagerado, mas precisava ter certeza de que não estava enlouquecendo. Peguei um caderno velho que havia no posto de enfermagem e comecei a registrar. Data, horário exato, localização aproximada dos passos, duração.
Depois de 2 semanas, o padrão ficou claro. Terças e quintas-feiras, quase sempre. Entre 2h30 e 3h30 da manhã. Começando na ala leste, caminhando até o meio do corredor central, parando. Silêncio. E depois, às vezes, recomeçando, voltando na direção oposta. Tentei conversar com os outros enfermeiros. Perguntei para a Carla, que trabalhava no segundo andar, se ela já tinha ouvido algo estranho à noite. Ela riu e disse que o hospital inteiro era estranho à noite, que velhos prédios fazem barulhos estranhos, que era normal. Perguntei para o Marcos, que ficava na UTI, e ele me olhou com aquela expressão de quem acha que você está brincando. Passos. Cara, você está vendo muito filme de terror. Relaxa. Mas eu não estava vendo filmes de terror. Mal assistia televisão. E não estava imaginando coisas. Os passos eram reais. Eu ouvia noite após noite, sempre os mesmos, sempre no mesmo padrão. E o pior, comecei a sentir que de alguma forma eles estavam me procurando. Sei que isso soa absurdo. Como um som pode procurar alguém? Como passos que não deveriam existir podem ter intenção? Mas era isso que eu sentia, porque os passos começaram a mudar. Em vez de seguir a rota habitual, eles começaram a aparecer mais perto de onde eu estava. Se eu ficava no posto de enfermagem, ouvia os passos no corredor logo à frente. Se eu estava fazendo uma ronda na ala oeste, ouvia os passos começando exatamente na ala leste, como se estivessem seguindo minha rotina. Uma noite, era uma quinta-feira, 3 semanas depois da primeira vez que ouvi os passos. Eu estava no quarto de um paciente, o Sr. Oliveira, um homem de 70 anos, que tinha acabado de fazer uma cirurgia de hérnia. Ele estava dormindo, roncando levemente, e eu estava trocando a bolsa de soro dele quando ouvi os passos. Mas dessa vez, não estavam no corredor. Estavam no quarto ao lado. Parei imediatamente, segurando a bolsa de soro no ar, ouvindo passos claros, inconfundíveis, andando de um lado para o outro dentro do quarto vizinho. Mas eu sabia, tinha certeza absoluta, que aquele quarto estava vazio. Era o 304, um quarto que estava em manutenção há 2 semanas, porque a janela estava quebrada. Ninguém podia estar lá. Terminei de trocar o soro com as mãos tremendo, saí do quarto do Sr. Oliveira e fui até o 304. A porta estava fechada como deveria estar. Coloquei a mão na maçaneta, hesitei. Parte de mim não queria abrir aquela porta. Parte de mim sabia que, se abrisse, não ia encontrar ninguém. E isso seria pior do que encontrar alguém, porque significaria que os passos vinham de algum lugar que eu não conseguia entender. Respirei fundo e abri a porta. O quarto estava vazio. Cama sem lençóis, janela coberta com plástico e fita adesiva, cheiro de tinta fresca e mofo. Luz apagada, apenas a claridade do corredor entrando pela porta aberta. Nenhum sinal de movimento, mas o som tinha vindo dali. Eu tinha certeza. Fechei a porta devagar e voltei para o posto de enfermagem. Sentei na cadeira, coloquei as mãos na cabeça. Tentei respirar normalmente. Meu coração estava acelerado, minhas mãos suavam. Pela primeira vez, desde que comecei a trabalhar ali, senti medo real. Não era mais curiosidade, não era mais confusão, era medo. E então, como se respondendo ao meu medo, os passos começaram novamente. Dessa vez, no corredor, bem em frente ao posto de enfermagem. Lentos, deliberados, aproximando-se. Um passo, outro, outro. Levantei da cadeira, tremendo, olhando fixamente para a porta entreaberta do posto. Os passos estavam cada vez mais próximos. Eu podia ouvi-los com clareza absurda. O som do calcanhar tocando o chão primeiro, depois a parte da frente do pé, o leve arrastar da sola. Um passo humano, perfeito, impossível. E então, os passos pararam, exatamente em frente à porta do posto. Fiquei parado, sem conseguir me mover, olhando para aquele espaço vazio onde deveria haver alguém. Podia sentir uma presença, algo ocupando aquele espaço, algo me observando através da porta entreaberta.
Não havia nada visível, nenhuma sombra, nenhuma forma, apenas ar e silêncio. Mas eu sabia que havia algo ali. Não sei quanto tempo fiquei assim. Talvez segundos, talvez minutos. Minha respiração estava presa no peito. Meus olhos ardiam de tanto ficar abertos sem piscar. E então os passos recomeçaram, afastando-se. Um passo, outro, outro, seguindo pelo corredor, ficando cada vez mais distantes até sumirem completamente. Quando consegui me mover novamente, saí do posto e fui até o final do corredor, acendendo todas as luzes, verificando todos os quartos, todas as portas. Nada, absolutamente nada. O hospital estava em silêncio total, apenas o zumbido das luzes fluorescentes e o som distante de alguma máquina no andar de baixo. Voltei para o posto, peguei meu celular e pensei em ligar para alguém. Para quem? Para a segurança? Para o supervisor? Para dizer o quê? Que eu estava ouvindo passos fantasmas? Que alguma coisa estava caminhando pelos corredores vazios do terceiro andar? Iam achar que eu estava tendo um surto, que precisava de folga, talvez de terapia. Guardei o celular e passei o resto da noite em estado de alerta máximo, bebendo café frio e pulando ao menor ruído. Os passos não voltaram naquela noite, mas eu sabia que voltariam. E sabia que, de alguma forma, as coisas tinham mudado. Não era mais apenas um som estranho que eu tentava explicar. Era algo que tinha me notado. E que talvez quisesse algo de mim. Nos dias seguintes, comecei a pesquisar sobre o hospital. Tentei encontrar informações sobre sua história, sobre o prédio, sobre qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo. Descobri que o edifício tinha sido construído nos anos 1950, originalmente como um sanatório para tuberculose. Depois, foi transformado em hospital geral nos anos 1980. Passou por várias reformas, mudanças de administração, expansões. Nada de muito incomum, nada que gritasse assombração ou lugar maldito. Mas encontrei algumas notícias antigas em arquivos da Biblioteca Municipal. Em 1973, um incêndio no segundo andar matou 3 pacientes. Em 1989, um enfermeiro cometeu suicídio no estacionamento. Em 2001, houve um surto de infecção hospitalar que resultou em 7 mortes. Tragédias isoladas, o tipo de coisa que acontece em qualquer hospital que existe há décadas. Nada que conectasse diretamente com o terceiro andar ou com passos inexplicáveis. Conversei com algumas pessoas mais antigas do hospital, funcionários que trabalhavam lá há 15, 20 anos. A dona Lúcia, da limpeza, uma senhora de 60 e poucos anos que conhecia cada canto do prédio, me disse algo que me deixou pensativo. O terceiro andar sempre foi quieto demais, ela disse, esfregando o chão do corredor com aquele movimento circular que só pessoas que limpam há décadas conseguem fazer sem pensar. Mesmo quando está cheio, parece vazio. Não gosto de vir aqui à noite. Nunca gostei. Perguntei se ela já tinha ouvido algo estranho. Ela me olhou com uma expressão difícil de ler. Não exatamente medo, mas cautela. Escuto muita coisa nesse hospital. Gemidos, choros, gritos. Gente morrendo, gente com dor. Você se acostuma, mas tem sons que a gente não se acostuma. Ela não elaborou, e eu não insisti. A situação foi piorando gradualmente. Os passos não eram mais apenas à noite. Começaram a aparecer no final da tarde, quando o turno da tarde estava terminando, e eu estava chegando para começar o meu. Ouvia enquanto fazia a transição com a enfermeira do turno anterior, enquanto ela me passava informações sobre os pacientes. Ela não parecia ouvir. Ninguém parecia ouvir, exceto eu. E então, os passos começaram a vir de lugares impossíveis. Uma noite, eu estava na ala oeste, no quarto 312, ajudando uma paciente a se virar na cama. Ela tinha úlceras de pressão e precisava ser reposicionada a cada poucas horas. Era um processo delicado que exigia atenção. Eu estava concentrado, segurando-a com cuidado quando ouvi os passos. Acima de mim, no teto,
Olhei para cima instintivamente, ainda segurando a paciente, e ouvi claramente passos caminhando no andar de cima, diretamente acima do quarto onde eu estava. Mas não havia andar de cima. O terceiro andar era o último andar do hospital. Acima só havia o telhado. Terminei de reposicionar a paciente com mãos tremendo, murmurei algo tranquilizador para ela e saí do quarto. Fui até o final do corredor, onde havia uma janela que dava para o lado externo do prédio. Olhei para cima, para o telhado. Nada. Apenas telhas, a estrutura metálica de um antigo sistema de ventilação desativado e o céu noturno sem estrelas, coberto por nuvens baixas. Mas os passos continuaram, andando acima de mim, seguindo conforme eu me movia pelo corredor, como se algo estivesse caminhando no telhado, acompanhando meus movimentos. Parei no meio do corredor, olhando para o teto, e os passos pararam também. Recomecei a andar e os passos recomeçaram. Parei novamente e eles pararam. Era impossível. Não havia explicação lógica e, no entanto, estava acontecendo. Comecei a evitar certas áreas do hospital, parava de fazer rondas completas, verificava os pacientes mais rapidamente, pulava quartos que não eram essenciais. Sabia que estava falhando no meu trabalho, que estava colocando minha carreira em risco, mas não conseguia evitar. O medo tinha tomado conta. Não era mais apenas um incômodo, uma curiosidade macabra. Era terror real, visceral, o tipo de medo que faz seu estômago revirar e suas pernas tremerem. Considerei pedir transferência para outro andar ou até mesmo pedir demissão. Mas algo me impedia. Talvez orgulho, talvez teimosia, ou talvez a sensação de que, se eu fugisse, estaria admitindo que algo sobrenatural estava acontecendo, e minha mente racional se recusava a aceitar isso. E então, uma noite, tudo culminou. Era uma terça-feira, início de dezembro. O hospital estava mais vazio que o normal. Muitos pacientes tinham recebido alta antes das festas, e novos internamentos estavam lentos. No terceiro andar, havia apenas 8 pacientes naquela noite, todos na ala oeste. A ala leste estava completamente vazia. Todas as luzes apagadas, portas fechadas. Por volta das 3 da manhã, eu estava no posto de enfermagem quando ouvi os passos novamente. Mas dessa vez eram diferentes. Não eram passos isolados, caminhando de um lugar para outro. Eram múltiplos. Vários pares de pés, caminhando em sincronia, vindo da ala leste. Levantei da cadeira gelado e fui até a porta do posto. Os passos estavam ficando mais altos, mais próximos, como se uma multidão estivesse caminhando pelo corredor na minha direção. Mas o corredor estava vazio, completamente vazio. Apenas as luzes fluorescentes zumbindo e aquele chão de linóleo reluzente. Os passos continuaram se aproximando. Eu podia ouvi-los com clareza absurda. O som de vários pés batendo no chão, caminhando em ritmo constante, como uma procissão. Imaginei uma fileira de pessoas invisíveis, marchando pelo corredor, se aproximando do posto onde eu estava. E então, os passos preencheram o corredor inteiro. Estavam em volta de mim, passando por mim, como se dezenas de pessoas estivessem andando através do espaço onde eu estava, ignorando minha presença. Fechei os olhos, cobri os ouvidos com as mãos, mas não adiantava. O som atravessava tudo, ressoava dentro da minha cabeça. Não sei quanto tempo durou. Quando finalmente parou, abri os olhos e me vi no chão do posto de enfermagem, encolhido contra a parede, tremendo. Meu rosto estava molhado, tinha chorado sem perceber. Minhas mãos doíam de tanto apertar os ouvidos. Levantei devagar, usando a parede como apoio, e olhei para o corredor. Vazio e silencioso, como sempre. Mas algo tinha mudado. Podia sentir no ar uma densidade diferente, como se o espaço estivesse mais pesado, mais carregado. E então percebi. Todas as portas da ala leste estavam abertas. Todas. Cada porta de cada quarto vazio, que eu tinha certeza que estavam fechadas, estavam agora completamente abertas. Os cômodos escuros visíveis do corredor.
Não fui verificar. Não tive coragem. Fiquei no posto de enfermagem até o amanhecer, sentado naquela cadeira desconfortável, olhando fixamente para o corredor, esperando que os passos voltassem. Mas não voltaram. O resto da noite foi silencioso, quase absurdamente silencioso, como se o hospital estivesse prendendo a respiração. Quando meu turno terminou e a enfermeira do turno da manhã chegou, ela me olhou preocupada. Você está bem? Está pálido. Eu disse que sim, que tinha sido uma noite longa, que não tinha dormido direito nos últimos dias. Ela sugeriu que eu tirasse um dia de folga. Eu agradeci e saí. No caminho para o estacionamento, parei e olhei para o prédio do hospital. 3 andares de janelas, muitas com cortinas fechadas, algumas abertas mostrando quartos vazios ou pacientes deitados. O terceiro andar parecia igual aos outros, nada de especial, apenas mais um andar de um hospital velho. Mas eu sabia a verdade. Sabia que algo habitava aquele lugar, algo que caminhava pelos corredores quando não deveria haver ninguém, algo que deixava portas abertas e sons impossíveis flutuando no ar. Não sabia o que era, espíritos, ecos do passado, alguma anomalia que a ciência ainda não consegue explicar. E talvez nunca saiba. Dirigi para casa em silêncio, sem ligar o rádio, sem pensar em nada além dos passos. Cheguei, tomei banho, deitei, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, ouvia o som. Passos no corredor, passos no teto, passos em volta de mim, uma procissão invisível que nunca terminava. Pensei em não voltar. Pensei em ligar para o hospital, inventar uma desculpa, pedir transferência, demissão, qualquer coisa. Mas não fiz nada disso, porque de alguma forma estranha e perturbadora, eu precisava entender. Precisava saber se era só comigo, se havia algo que eu podia fazer, se os passos tinham algum significado ou propósito. Então voltei na noite seguinte, e na próxima, e na próxima. Os passos continuaram, não todas as noites, mas com frequência suficiente para que eu nunca pudesse relaxar completamente. Aprendi a conviver com eles da mesma forma que você aprende a conviver com qualquer coisa inevitável. Parei de registrar no caderno, parei de tentar encontrar explicações, parei de perguntar aos outros. Simplesmente aceitei que o terceiro andar tinha seus segredos e que eu, por algum motivo, era capaz de ouvi-los. Houve outras noites estranhas. Uma vez, ouvi uma conversa, vozes baixas, murmurando algo que eu não conseguia entender, vindo de um quarto vazio. Outra vez, vi uma sombra no final do corredor, uma forma humana que desapareceu quando acendi a luz. Certa noite, encontrei marcas de pegadas molhadas no chão, como se alguém tivesse caminhado com os pés encharcados, mas não havia água em lugar nenhum. Mas foram os passos que permaneceram constantes, os passos que, de alguma forma, definiram minha experiência naquele hospital. Passos que vinham de lugar nenhum, que não pertenciam a ninguém, que existiam apenas como som, como presença, como lembrança de algo, ou alguém que tinha caminhado ali antes e que talvez ainda caminhava. Conversei com um psicólogo, eventualmente. Não contei tudo, apenas que estava tendo problemas para dormir, estresse relacionado ao trabalho, ansiedade noturna. Ele me receitou alguns remédios para a ansiedade, sugeriu técnicas de respiração, meditação. Nada disso mudou os passos. Eles continuaram indiferentes ao que eu fazia ou não fazia. Com o tempo, desenvolvi uma rotina estranha. Quando ouvia os passos, eu parava o que estava fazendo, respirava fundo e esperava. Não tentava mais encontrá-los, não corria para ver quem ou o que estava causando o som. Apenas esperava que passassem. E geralmente passavam. Os passos iam e vinham como marés, preenchendo o silêncio por alguns minutos e depois recuando, deixando apenas o zumbido das luzes fluorescentes. Houve momentos em que pensei estar ficando louco. Momentos em que me perguntei se tudo não era produto da minha mente cansada, de turnos noturnos demais, de solidão acumulada. Mas então algo acontecia que me lembrava que não era imaginação.
Um colega comentava casualmente que o terceiro andar tinha uma vibe estranha. Um paciente perguntava quem estava andando pelo corredor à noite quando deveriam estar todos dormindo. Um médico mencionava que evitava fazer rondas no terceiro andar depois da meia-noite porque não gostava da sensação. Não eram provas concretas, mas eram suficientes para me dizer que não estava sozinho na minha experiência. Outras pessoas sentiam algo. Talvez não ouvissem os passos da forma que eu ouvia, mas sentiam a presença, o peso, a estranheza daquele lugar. Comecei a pesquisar mais profundamente, conversando com ex-funcionários, procurando registros antigos, tentando montar um quadro mais completo. Descobri que, ao longo das décadas, vários funcionários tinham pedido transferência do terceiro andar. Alguns citavam desconforto, outros experiências estranhas, mas ninguém dava detalhes específicos. Era como se houvesse um acordo tácito de não falar sobre o que acontecia lá. Encontrei uma ex-enfermeira chamada Rosa, que tinha trabalhado no hospital nos anos 1990. Ela já estava aposentada, morava em um pequeno apartamento no centro da cidade. Quando mencionei o terceiro andar, seu rosto mudou. "Ainda está acontecendo?" ela perguntou, com uma voz carregada de algo que parecia ser medo misturado com resignação. Contei sobre os passos. Ela assentiu lentamente. Eu também ouvia. Todas as noites. No começo, pensava que estava ficando louca, mas depois percebi que não era só eu. Outros enfermeiros ouviam também. Alguns viam coisas, sombras, luzes, portas que abriam sozinhas. Perguntei se ela sabia o motivo. Ela balançou a cabeça. "Nunca descobri, e não acho que alguém saiba. Hospitais são lugares estranhos, sabe? Muita dor, muita morte, muita emoção concentrada. Talvez isso deixe marcas. Talvez algumas coisas não consigam ir embora completamente." Suas palavras ficaram comigo. Marcas, ecos, resíduos de vidas que passaram por aqueles corredores. Não eram fantasmas no sentido tradicional, com correntes e lençóis brancos. Eram apenas presenças, memórias solidificadas em som e sensação, repetindo-se infinitamente em um loop que ninguém conseguia quebrar. Isso me deu uma perspectiva diferente. Passei a ver os passos não como algo ameaçador, mas como algo triste. Alguém, ou vários alguéns, que tinha caminhado por aqueles corredores em vida, talvez enfermeiros como eu, talvez pacientes, talvez médicos, e que, por algum motivo, não conseguiam parar. Estavam presos em uma rotina eterna, fazendo rondas que nunca terminavam, caminhando para lugar nenhum. Essa mudança de perspectiva não tornou os passos menos assustadores, mas tornou-os mais toleráveis. Quando eu os ouvia, em vez de sentir medo puro, sentia uma melancolia profunda. Pensava em todas as pessoas que tinham passado por aquele hospital. Quantas histórias, quantas vidas, quantas mortes. E me perguntava se um dia, quando eu não estivesse mais aqui, alguém ouviria meus passos também. Os meses passaram. Inverno se transformou em primavera, primavera em verão. O hospital continuou sua rotina, pacientes chegando, sendo tratados, indo embora, ou não. Continuei meu trabalho, fazendo minhas rondas, cuidando das pessoas, ouvindo seus medos e suas dores. E continuei ouvindo os passos. Houve noites em que quase me acostumei com eles, noites em que, ao ouvir o som familiar de passos no corredor, eu simplesmente continuava o que estava fazendo, como se fossem parte do ambiente, tão normais quanto o zumbido das luzes ou o bip distante dos monitores cardíacos. Mas sempre havia noites em que o medo voltava, noites em que os passos pareciam mais próximos, mais insistentes, mais reais. Uma dessas noites foi particularmente intensa. Era uma sexta-feira, final de março, e o hospital estava cheio. Uma onda de gripe tinha enchido os leitos, e eu estava sobrecarregado. Corria de um quarto para outro, administrando medicamentos, verificando febres, tranquilizando pacientes e familiares.
Estava exausto, física e mentalmente esgotado. Por volta das 4 da manhã, fiz uma pausa rápida no posto de enfermagem. Sentei, coloquei a cabeça entre as mãos, tentei recuperar o fôlego. E foi então que ouvi os passos. Mas dessa vez estavam correndo. Não eram passos calmos e ritmados. Eram rápidos, urgentes, como alguém correndo por uma emergência. Vinham do final da ala leste, aproximando-se rapidamente. Levantei da cadeira, meu coração disparando, e olhei para o corredor. Vi, ou pensei ter visto, uma sombra atravessando, uma forma escura movendo-se com velocidade impossível. E então, os passos pararam exatamente em frente ao quarto 308. Fiquei parado, olhando para a porta fechada do quarto. Dentro estava a senhora Mendes, uma paciente de 90 anos, com pneumonia grave. Tinha visto ela há menos de uma hora, dormindo tranquilamente, respirando com a ajuda de oxigênio. Mas agora, algo me dizia para ir até lá, verificar. Andei pelo corredor, meu coração batendo forte, e abri a porta do quarto 308. A senhora Mendes estava deitada na cama, imóvel. Aproximei-me, verifiquei seu pulso. Nada. Ela tinha morrido há poucos minutos, silenciosamente, enquanto eu estava no posto. Acionei o protocolo de emergência, chamei o médico de plantão, segui todos os procedimentos. Mas enquanto fazia isso, não conseguia parar de pensar nos passos correndo, parando exatamente em frente àquele quarto, como se estivessem me alertando. Como se alguém, algo, estivesse tentando me avisar. Depois daquela noite, minha relação com os passos mudou novamente. Não eram apenas sons inexplicáveis ou presenças assustadoras. Talvez fossem, de alguma forma estranha, protetores. Guardiões daquele espaço, tentando ajudar da única forma que podiam, através de sons, de sinais, de alertas sutis que apenas alguns poucos conseguiam captar. Ou talvez eu estivesse apenas tentando dar sentido ao que não tinha sentido, tentando transformar terror em conforto, medo em propósito. Não sei, e acho que nunca saberei. Continuei trabalhando no terceiro andar por mais alguns meses. Eventualmente, aceitei uma posição em outro hospital, em outra cidade, motivado por razões pessoais e profissionais que não tinham nada a ver com os passos. No meu último dia, fiz uma ronda final pelos corredores vazios do terceiro andar. Era de manhã, luz do sol entrando pelas janelas, tudo claro e normal. Parei no meio do corredor central, aquele mesmo corredor onde tinha ouvido os passos pela primeira vez, e fiquei ali parado, esperando. Não sei o que estava esperando, um último sinal, uma despedida, algum tipo de reconhecimento, mas não houve nada, apenas silêncio. E o zumbido distante de uma máquina de raio-x no andar de baixo. Saí do hospital naquele dia com sentimentos misturados. Alívio por estar deixando para trás as noites de medo e confusão. Tristeza por estar abandonando um mistério que nunca resolvi. E uma estranha gratidão por ter experimentado algo que a maioria das pessoas nunca experimenta. Um vislumbre de algo além do que nossos sentidos e nossa lógica conseguem explicar. Hoje, anos depois, trabalho em um hospital moderno, bem iluminado, com corredores curtos e tecnologia de ponta. Não ouço passos inexplicáveis, não vejo sombras, não sinto presenças. Tudo é racional, explicável, normal. Mas às vezes, nas noites mais silenciosas, quando estou sozinho em algum corredor fazendo uma ronda, eu paro e escuto. E por um segundo, apenas um segundo, penso que ouço algo. Um passo distante, quase imperceptível, ecoando de algum lugar que não deveria ter ninguém. E me pergunto se quando finalmente deixar esta profissão, quando meus próprios passos pararem de ecoar pelos corredores de hospitais mundo afora, alguém em algum lugar continuará ouvindo. Continuará caminhando por corredores vazios, procurando explicações que nunca virão, sentindo presenças que nunca poderão ser provadas.
Porque talvez seja isso que hospitais fazem. Acumulam memórias, ecos, fragmentos de todas as vidas que passaram por suas portas. E alguns desses fragmentos, os mais fortes, os mais persistentes, continuam existindo, caminhando, repetindo suas rotinas eternas, esperando que alguém os ouça. Eu ouvi, e nunca vou esquecer. Os passos continuam. Mesmo agora, mesmo longe, mesmo em outro hospital, outra cidade, outra vida, eles continuam no meu pensamento, na minha memória, ecoando em algum corredor escuro da minha mente que nunca conseguirei iluminar completamente. E talvez seja melhor assim. Talvez alguns mistérios não devam ser resolvidos. Talvez alguns sons devam permanecer inexplicáveis, algumas presenças invisíveis, alguns corredores vazios, preenchidos apenas com ecos de algo que foi e que, de alguma forma impossível, ainda é. Eu era um enfermeiro que ouvia passos nos corredores vazios. E agora sou um enfermeiro que carrega esses passos comigo, onde quer que vá, lembrando-me de que há mais entre o céu e a terra do que nossa vã filosofia pode sonhar. E toda vez que ouço um som estranho à noite, toda vez que um corredor parece mais longo do que deveria, toda vez que sinto aquele arrepio inexplicável na nuca, eu paro, respiro e escuto, porque sei que em algum lugar alguém ainda está caminhando. E talvez, apenas talvez, esteja procurando por mim. Essa é a minha história. Não espero que você acredite, não espero que entenda. Apenas espero que, se um dia você estiver sozinho em um corredor vazio, tarde da noite, e ouvir passos onde não deveria haver ninguém, você se lembre. Nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. E às vezes, o silêncio é a única coisa que nos protege de ouvir o que realmente está lá.